Mas a paz que Jesus dá para o homem, o mundo não conhece, disse ele. O mundo não conhece a paz de Cristo, amigo. E o mundo descambeia para a perdição eterna. Livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e as nações que se esqueceram de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno. Daqui, ó. Quem mais será lançado no inferno? As nações que se esquecem de Deus será lançada no inferno. Está na Bíblia. Ô amigo, a carne é o diabo, amigo. O desejo carnal, as obras da carne é o diabo. E o pecado é o inferno. As obras da carne é o diabo no corpo do homem. O diabo no corpo do homem são as obras da carne. Porque as obras da carne se opõem contra Deus. Então a carne do homem é o diabo. O que é o diabo? O diabo é a sua carne, é a minha carne, é a nossa carne. Em operação é o seu diabo. Não conhece o diabo, não? Os desejos carnais do homem é o próprio demônio dentro do homem. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo, o pecado é o inferno. Porque o pecado mata para sempre. E o homem no inferno está morto para sempre. O homem no inferno está morto para sempre. Então a carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. Homem! A carne, homem, é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. O homem está brincando no pecado, não sabe ele que o pecado é inferno. O homem brinca no pecado e não tem consciência que o pecado é inferno. O pecado é o inferno e a carne é o diabo. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. Tu gosta da carne? Tu está com o diabo no corpo. O desejo da carne é o diabo em operação. Os desejos da carne, as obras da carne é uma contramão na mão de Deus. A carne opera contra Deus, amigo. Então a carne é o diabo. Porque as obras da carne é inveja, diabo. Luxúria, diabo. Homicídio, diabo. Obras da carne, orgulho, diabo. Obras da carne, contenda, diabo. Obras da carne, prostituição, diabo. Obras da carne, feitiçaria, diabo. A carne é o diabo, homem. Mas as pessoas gostam de dar lugar para a carne. Deus abençoe, irmão. Mas a carne é o diabo. A carne é o diabo. E o pecado é o inferno. Salmos 9, 17. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno. É todas as nações que se esquecem de Deus. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. É para tu mudar na consciência. É para tu não esquecer mais que a carne é o diabo e o pecado é o inferno. E a cachaça está me matando. Essa cachaça. E a cachaça me matando. A cachaça. A minha mulher eu conheço, mas eu vejo que eu bêbado. A minha mulher eu conheço, mas eu estou vendo que eu bêbado. A minha mulher eu conheço, mas eu estou bêbado.
Eu oro por você, filho. Jesus te ama, viu? Jesus te ama, viu, filho? Viu, Jesus te ama. Jesus te ama. A carne é o diabo e o pecado é inferno. A carne é o diabo e o pecado é inferno. A carne é Satanás e o pecado é o abismo. O homem no pecado está no buraco sem fim. A carne é o diabo e o pecado é inferno. Ô irmão, o que é o diabo? A carne do homem. O desejo carnal, pecaminoso é o diabo. Porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado é o inferno. O salário do pecado é a morte eterna. Então o pecado é o inferno. As obras da carne militam contra Deus. Então a carne é o diabo. A Bíblia diz que a carne só foi contra Deus. Então a carne do homem é o próprio diabo dentro do homem. Tu gosta da carne? Das maconhas da carne? Da cachaça da carne? Do adultério da carne? Tu gosta da carne? Da mentira da carne? Das pornografia da carne? Tu gosta da carne? Do prostituição da carne? Tu ama a carne? Sabe que a tua carne é o diabo no teu corpo? A carne é o diabo e o pecado é o inferno. Estou preocupado com a carne. A carne é o diabo. Eu me preocupo com a carne. Porque se eu não me preocupar com a carne vai me levar para o inferno. As obras da carne se opõem contra a palavra de Deus. As obras da carne se opõem contra o Espírito de Deus. Está aqui, ó. Capítulo 5, verso 16. A carne se opõe contra Deus. Então a carne é o diabo e o pecado é o inferno. Porque o salário do pecado é sepultura e cova eterna. O salário do pecado é sepultura e cova eterna. Parabéns. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é Satanás e o pecado é o abismo eterno. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados nas profundezas do inferno. É todas as pessoas que se esquecem. Você quer ouvir o evangelho? Alguém para passar a mão na sua cabeça. Vai dizer que não é legal. Ninguém aqui é legal, não. Somos todos pecadores. Você quer vir de bajular para arrancar o seu dinheiro? Ou tu quer ouvir a palavra de Deus? A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o que sai da carne, porque a carne é o diabo. Tem uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é a carne? O diabo. O que é o pecado? É o inferno. O que é a carne? A carne é Satanás em operação no corpo do homem. Quando o homem dá vazão para a carne, ele opera as próprias obras do diabo no seu corpo. Porque a carne do homem se opõe contra Deus. Então a carne é o diabo e o pecado é o inferno. Porque o pecado condena o homem. O pecado deixa o homem em estado de separação de Deus para sempre. Então a carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é para tu não esquecer nunca mais. Fica lá naquela. Eu não é.
É para não esquecer nunca mais que a carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é Satanás e o pecado é o abismo. A carne é o inferno e o pecado é o... A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. O que é o pecado? O inferno. O que é a carne? O diabo. Está brincando com a carne, você está brincando com os demônios, vai brincando com a carne, você está brincando com Lucifer, vai brincando com o desejo carnal, você está namorando com as pombagiras, com os capetas. Gosta do pecado? O pecado é o inferno. Tu gosta do pecado? O pecado vai atravessar uma espada na tua alma. O pecado arranca a tua alegria. O pecado arranca o que ele não pode. Porque o pecado é o inferno. O pecado tortura. O pecado massacra. O pecado é o assassino. E Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. A carne é o diabo, o pecado é o inferno, mas Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. A carne é o diabo. A carne é o diabo, o pecado é o inferno, e Jesus é maravilhoso. A carne é o diabo, o pecado é o inferno, mas Jesus é bom. Jesus é bom! Jesus é bom! Eu odeio a minha carne, eu odeio o pecado, mas eu amo Jesus. Abomina a minha carne, os meus pecados, mas eu entrego minha alma a Jesus para que Ele possa salvar a minha alma. Eu não vou me entregar para os meus pecados, eu vou lutar contra os meus pecados. Tu lutar contra o teu pecado, você vai ser morto por ele. Tu que brinca com o pecado, espera que o pecado vai te matar. Tu que brinca com o pecado, espera, o pecado vai te matar. Brinca com ele, brinca. Não. Brinca com o pecado. E vai ver uma espada te atravessar lado a lado. Uma espada jogar você na cova. E os teus parentes vão chorar em cima do teu corpo. Salário do pecado é sepultura e cova funda. Sepultura e cova funda é o salário do pecado. Esse pecado é bom. Esse pregador te ama ou quer te atacar? A Rede Globo não vai dizer a você que o pecado mata. A macumba não vai dizer a você que o pecado mata. Muitos pregadores não vão dizer a você que o pecado mata. Mas Deus está dizendo que o pecado mata. O pecado mata você. Abre uma cova e te embora vivo. O pecado abre uma cova e te embora vivo. O pecado vai abrir uma cova e vai te jogar debaixo da cova. O pecado vai te matar. Vai te matar o pecado. Vai te matar o pecado. Tá avisado, my brother. Tá avisado. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. A carne é Satanás e o pecado é o abismo. A carne é o diabo e o pecado é o inferno. Que é a carne? Você quer carne? A carne é o diabo. Você quer carne? O desejo da carne é o diabo. O orgulho da carne é o diabo. A luxúria da carne é o diabo. A inveja da carne é o diabo. O ódio, a ira da carne é o diabo. A prostituição da carne é o diabo. Você quer carne? A carne se opõe contra Deus. Está na Bíblia. A carne se opõe contra Deus. Tu não vai esquecer nunca mais que a carne é o diabo e que o pecado é o inferno. Tu não vai esquecer nunca mais. Tu pode continuar na carne, pode continuar no pecado, mas tu não vai esquecer nunca mais que a carne é o diabo e que o pecado é o inferno. Tu pode continuar na carne,
Tu pode continuar no pecado, mas tu não vai esquecer nunca mais, carnal, que a carne é o capeta e o pecado é o inferno. A escolha agora é sua. A carne é o diabo. Hello! Amigo! Escapa pela tua alma! Separa um tempo para Deus, porque a carne é Satanás. Não dá tanta razão para a carne, não. Tu não vai ganhar nada dando lugar para a carne. Carne, carne, em cima de carne. Tu não é um açougue, não. É só andar na carne.